Meus amigos, meus irmãos, desejo a todos um ótimo dia. A você que está aqui pela primeira vez, um ótimo dia também. Se inscreva no nosso canal, ative lá as notificações, porque a cada sábado nós estamos aqui fazendo uma nova reflexão. Meus amigos, meus irmãos, o nosso estudo de hoje é muito especial. E é um pedido da espiritualidade superior quando diz assim: sejamos íntegros no dever. Por que nos pedem isso? Imaginem se todas as pessoas cumprissem retamente o seu dever. Nossa vida seria outra. Nós sabemos disso. Mas vamos aqui estudar por que uma parte das pessoas não cumprem seu dever. E vamos aqui ter a orientação dos espíritos superiores a esse respeito. Para fundamentar a nossa reflexão, eu trouxe aqui duas mensagens importantíssimas. Uma que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o dever do espírito Lázaro. E trouxe outra mensagem sobre esse tema também do espírito Emmanuel. E vocês vão perceber que cada frase dessas mensagens são muito relevantes para o nosso entendimento e para o nosso crescimento também. Mas nós vamos iniciar, gente, a nossa reflexão com a palavra de Jesus, que está no Evangelho de Mateus 16:27, que diz assim: Em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É isso. Jesus declara que não há como você fazer a colheita do plantio de outrem. O cumprimento, gente, reto do nosso dever são as nossas obras. E o que é que diz Jesus? Cada um receberá de acordo com o que praticou. Ou seja, cumprir o nosso dever é uma tarefa pessoal e realmente intransferível, não é? Então o Espírito Amigo nos diz assim: a vida em sociedade nos encaminha para a superioridade dos sentimentos. Mas, no grau espiritual em que ainda nos encontramos, o dever não é observado como deveria, pautados que somos ainda pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, esse Espírito Amigo já começa a nos esclarecer por que as pessoas não cumprem o seu dever de forma reta, de uma forma correta, porque no grau em que nos encontramos de espíritos imperfeitos, em maior ou menor grau, ainda somos pautados pelo orgulho e pelo egoísmo. Então nos diz esse Espírito, são grandes impedimentos para que nós possamos ter uma vida em sociedade mais feliz e mais harmoniosa. Então nós vamos iniciar a nossa reflexão com essa colocação desse Espírito Amigo e agora com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, que diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então Lázaro já começa trazendo uma observação extremamente importante. O cumprimento, gente, do nosso dever deva ser sempre, nas mínimas coisas, como nos atos mais elevados, não é? Então nós vamos exercitando o cumprimento do nosso dever moral desde as pequeninas coisas, até quando formos chamados a momentos mais importantes, estaremos já talhados a fazer o que é o correto, a cumprir
a parte que nos compete. Porque também é muito natural, gente, durante a jornada, os empecilhos vão acontecendo, as pessoas que nos cercam nem sempre cumprem o seu dever, e isso, fundamentalmente, não deveria nos desestimular a fazer a parte que nos cabe. Continuando. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa e onde acaba? O que é que nos informam os Espíritos? Ele inicia precisamente naquela situação em que estaríamos atacando a felicidade alheia. Isso. Aí entra a retidão do nosso dever. Nós devemos cumprir a parte que nos cabe para que a gente não fira a liberdade nem a felicidade dos outros. E onde ele termina? No ponto em que nós próprios não gostaríamos que essas ações ultrapassassem também os nossos limites para a nossa felicidade. Então, a vida em convívio exige sim, de parte a parte, que todos cumpram a parte que lhe compete. Isso nos diz o Espírito Lázaro. Suas vitórias, diz Lázaro ainda, não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Gente, essa colocação de Lázaro bastaria para toda a nossa reflexão. O que é que diz Lázaro aqui? Que o dever é íntimo, não é? Está inscrito em nossa própria consciência e entregue ao nosso livre-arbítrio. Então, se em determinadas situações você cumpre o seu dever, não há aplausos, porque foi uma decisão íntima que você tomou. E se você, naquela mesma situação, não cumpre o seu dever, não vai haver repressão, a não ser da sua própria consciência. É isso. Porque o dever, volto a dizer, está calcado, como diz Lázaro, no nosso livre-arbítrio. É um poder de decisão íntimo. Então, por já termos em nossa consciência escrito em nós as leis divinas ou naturais, na hora de tomar nossa decisão, a nossa consciência, sim, vai nos cobrar o cumprimento do nosso dever. E quando não cumprimos, o alerta vem, não é? Aquela luzinha da consciência já nos adverte que não estamos em dada situação fazendo o nosso melhor. Nós já temos essa consciência. Finalmente diz assim o Espírito Lázaro: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Por quê? Porque dizia Jesus lá atrás, gente, no Evangelho de Mateus 16, 27, a cada um será dado pelas suas próprias obras. Somos assim juízes e escravos de nossas próprias ações. Dizem os espíritos superiores: qual a regra universal do bem viver? Não faça aos outros o que não deseja para si. Se essa regra deixada por Jesus, gente, fosse fielmente observada, a Terra realmente já seria outra e nossa vida também. Vamos para o que diz o Espírito Emmanuel, não é? O tema de Emmanuel também diz assim: o dever, e está no livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então diz Emmanuel que o dever é a nossa submissão às leis divinas ou naturais, para viver em sociedade e para nos impulsionar em nosso crescimento espiritual. É desse modo, pela execução do dever,
região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros também. Veja que maravilha de colocação do Espírito Emmanuel. Emmanuel diz assim: acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Gente, nós já estudamos aqui. Temos alguns marcos encarnatórios, mas a trajetória somos nós que fazemos. E veja que belíssima advertência do Espírito Emmanuel. Na medida em que eu não cumpro retamente o meu dever, eu estou desajustando a minha peça encarnatória e, o que é muito grave, estou podendo desajustar a encarnação de outras mentes e corações. É o desajuste geral que acontece quando nós não fazemos a nossa parte. Segue Emmanuel. Surge então para nós o inexorável constrangimento, a luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Então, gente, quando não cumprimos aquilo que nos compete, não cumprimos o nosso dever, nos inscrevemos perante a justiça divina e passaremos a ter anotado em nossa jornada presente ou futura o cumprimento do chamado dever regeneração, que é aquele que nos compete expiar e reparar perante nossos credores, os quais nós próprios desajustamos na nossa intemperança e não cumprimento do nosso dever. Aí diz Emmanuel assim: é dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo difícil, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, gente, já estudamos também. O mal que se propaga é aparente, não é? Essa vantagem que as pessoas imaginam por não cumprir o seu dever é uma vantagem aparente pelo mal que nós próprios, por omissão ou não cumprimento do dever, deixamos se alastrar. E aí, como diz Emmanuel, precisaremos recuperar a nós próprios até que voltemos a nos alinhar com as leis divinas ou naturais, pelo nosso bem e pelo bem das pessoas que nos cercam. A irresponsabilidade tem nos trazido muitas dores que nem estavam inscritas no nosso plano encarnatório. É o uso atabalhoado do livre-arbítrio e que traz sim para nós o dever regeneração. Finalmente nos diz Emmanuel: é por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho. De vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos libere desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, da humildade e de amor que fomos chamados intimamente a atender. Sem isto, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados
por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Gente, vejam a reflexão de Emmanuel. Não sejam as dificuldades no caminho que nos desestimulem a fazer o que é correto. Emmanuel ainda traz uma coisa muito importante. Mesmo que a sociedade nos absorva de certas obrigações morais, a consciência há de nos cobrar. E Emmanuel diz isso. Nós deixamos de cumprir o nosso dever num detalhe aqui, amanhã deixamos de cumprir nosso dever ali, e isso vai nos levando a um caminho de desgosto, de irritações, de fraqueza moral, até o ponto, como diz Emmanuel, de nos enfermarmos, de adoecermos espiritualmente. Então, essa trajetória de recuperação é muito mais difícil. Por isso, o tema nos diz assim: sejamos íntegros no nosso dever. Gente, não importa que outros não estejam fazendo a sua parte. Cada um, como diz Jesus em Mateus, terá de acordo com as suas próprias obras. Então, espero em Deus que eu tenha sido claro, gente, e que vocês tenham absorvido essa belíssima reflexão que não é minha, mas dos espíritos superiores, porque, como dizia aquele espírito amigo lá no início do tema, a vida nossa em sociedade é o nosso encaminhamento para as faixas superiores do sentimento. E o alcance dessa meta se dá pelo nosso reto cumprimento do dever. Que Deus nos abençoe muito, gente, hoje e sempre. Se gostaram dessa reflexão, por favor, deixem aqui o seu joinha, não esqueçam, isso é importante. Comentem, divulguem para outros corações e sábado que vem estaremos aqui novamente. Paz e luz a todos.